Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Autores Paranaenses e hoje nós vamos conversar com o Fred Tissot, que é um pouquinho de tudo. Ele é capista, ilustrador, editor, Entre outras coisas. entre outras coisas. Tudo bom, Fred? Tudo bem? Então, queria que você começasse contando pra gente um pouquinho sobre esse teu trabalho, né, que você faz já há vários anos, mas que começou meio que por hobby. Eu sempre tive uma grande ligação com a arte, assim, em várias formas, né? Sempre desenhei, sempre tive uma ligação forte com a música, então sempre tive vontade de aprender a tocar um instrumento, ouvir muita coisa, várias influências musicais e tal. E sempre desenhei, comecei a pintar, comecei a estudar um pouco, mas ali pela adolescência já comecei a pensar o que eu vou fazer da vida, o que eu gosto, o que eu não gosto. E eu não via assim na arte como uma profissão, como algo que eu pudesse me dedicar profissionalmente. Talvez na época fosse uma coisa mais difícil assim também, tinha um pouco de preconceito, da família, da sociedade em geral, assim, de você vai ser artista, mas vai viver do Viver da quê, arte. né? É, como é que você vai sobreviver, aquelas coisas, né? Então eu nunca, assim, considerei mesmo, eu nunca me considerei um artista, né? Sempre tive dificuldade com isso, assim, as pessoas falavam, nossa, mas você é um artista, olha as coisas que você faz, e eu não conseguia ver isso, né? Então fui procurar outras coisas. Eu fui fazer faculdade, fiz 2 faculdades, me formei em História e em Direito. É, Trabalhei nas 2 áreas, dei aula de História, trabalhei em escola, trabalhei com pesquisa histórica. É, Depois trabalhei na área do Direito também, fui morar em São Paulo, trabalhei lá, eu trabalhava basicamente com isso, né? Com direito ambiental, era uma área que eu atuava. Mas a arte sempre esteve ali, escondidinha, né? Puxando, Me puxando. puxando. Então nunca deixei de desenhar, de pesquisar, de me envolver assim com a arte, né? E quando surgiu essa coisa, a oportunidade da editora, né? Lá no começo, o primeiro livro que eu fiz, assim, que eu publiquei, que até era um livro técnico, né, acadêmico de história, um livro de história, é, que era, eu estava na faculdade de história, então apareceu um texto lá e eu achei legal fazer um livro aquilo lá, né, do Brasil Pinheiro Machado, que foi um grande historiador, que era meu tio-avô, e foi um grande historiador paranaense. E eu tinha alguns textos dele e eu queria publicar aquilo, que nunca tinham sido publicados. Então, eu mesmo decidi fazer o livro. Daí comecei a entender como que é feito um livro, o que eu preciso fazer. Eu faço com a mão, eu faço no computador, como é que funciona a parte de impressão. E comecei a me interessar por isso, né? E ali surgiu assim uma semente da arte e letra, né? Arte e letra, Que que depois eu, com o meu irmão, com o Thiago, a gente começou a se envolver com a parte de edição. O Thiago daí já começou a escrever também. Ele é um escritor também tardio, assim, não é aquela coisa de ele sempre escreveu. Ele começou a escrever mais tarde também, já quando ele estava na faculdade. E ele já estava escrevendo e tinha interesse em publicar as coisas dele, e a gente foi, né, viu que poderia surgir alguma coisa ali. Então foi uma coisa bem natural, assim. E nós dois trabalhávamos em outras coisas que não tinham nada a ver com a edição de livros. E depois a gente realmente decidiu largar tudo e nos dedicarmos inteiramente à arte e letra. e isso foi lá por 2001, 2000, O- foi Esse primeiro livro caminhando foi em devagarinho. 2001, então já aí 14 anos, né, que eu tô ligado em livros, né, tenho essa relação com o livro. E daí ali, essa segunda fase foi ali por 2004, 2005, que daí o Thiago também publicou o primeiro livro dele como escritor pela Arte e Letra, e a gente começou a publicar outras coisas e intensificou um pouco a produção, que era assim, era meio que
um hobby nosso, assim, era uma coisa bem amadora, a gente não estava se dedicando profissionalmente, assim, àquilo, tanto que a gente tinha outras funções, né, trabalhava com outras coisas bem diferentes. Mas a partir dali a gente começou realmente a se dedicar a isso e viu que, assim, era uma coisa que a gente gostava de fazer, sentia prazer com aquilo e que poderia realmente ser uma profissão. E é possível fazer com muita qualidade, né? É. E falta muito no mercado, quanto mais editoras para os autores, melhor, né? Exato. Essa é uma das brigas assim que a gente tem, uma das lutas que a arte e letra leva, né? Que assim, tradicionalmente o Paraná, aí falando especificamente de Curitiba, sempre teve grandes artistas, né? Tanto escritores como pintores, ilustradores. Mas falando da literatura, teve grandes escritores, né? E tem até hoje. Mas nunca teve editoras que investissem nesses caras, que pegasse esse trabalho local e organizasse assim, de uma forma a entrar realmente no mercado e difundir esse trabalho literário todo. E a gente sempre teve essa vontade de fazer um trabalho local com escritores daqui, mas no começo a gente teve que fazer aquele velho caminho do curitibano, né? De ser reconhecido lá fora para daí ter um trabalho local, assim. Então, no começo a gente era uma estrutura muito pequena, a gente não tinha nome, não tinha espaço no mercado, então a gente não tinha como pegar um escritor Atrair bons. curitibano, e mesmo assim, pegar um escritor que está começando, mas que tem talento, que é uma aposta, assim, e publicar aquele cara para lançar num mercado nacional. A gente não tinha como fazer isso porque o nosso nome era muito fraco, né? Então a gente trabalhou no começo muito com traduções de escritores estrangeiros, a gente criou uma revista, que é a revista Arte, Letra, Histórias, que publica só contos, né? E a gente começou, com a revista a gente viu que era uma possibilidade de uma editora pequena publicar grandes nomes, porque é um formato de revista, não é um livro, né? Que você tem uma exclusividade, que só você pode lançar aquele livro, os direitos autorais são bem mais caros, então nesse formato de revista a gente pega textos curtos, né, de grandes escritores, a gente publicou já o Saramago, o Stephen King, grandes escritores internacionais e nacionais, né? O Cristóvão Teza já saiu, o Milton Ratum já saiu na revista, a gente publicou também coisas de domínio público, como Machado de Assis, escritores estrangeiros também em domínio público. E com todo esse trabalho e sempre uma grande preocupação com a parte gráfica, foi o que construiu o nosso nome. E daí nos possibilitou fazer um trabalho local, que é o que a gente está fazendo hoje também, né? Fred, e como é trabalhar com Dalton Trevisan, Cristóvão Teza, você fazendo a capa, a responsabilidade de fazer as ilustrações, as capas desses grandes escritores? Esses aqui, por exemplo. É uma grande satisfação, assim. Esse especificamente é um trabalho que a gente tem de livros artesanais, né? Que é um trabalho de pesquisa que a gente fez de como os livros eram feitos antes do computador, né? E a gente chegou nesse resultado. E, assim, para mim, como ilustrador e como designer gráfico, é uma grande oportunidade de trabalhar nesse processo e ainda mais com escritores desse porte, assim. Então, todo esse processo é um projeto muito especial para a gente, que é uma coisa assim, que é um trabalho super difícil. Cada projeto desse leva mais ou menos um ano assim para ser feito, entre conversar com o escritor, selecionar os textos, começar a parte de ilustração, que daí eu faço toda a criação dos desenhos, né? Esses livros têm ilustrações tanto na capa como dentro, né?
e eles são todos impressos à mão. Deixa eu ver se eu acho uma ilustração interna aqui. Ele tem esse ar nostálgico, né, do livro mais antigo mesmo, tá? Daí você vê que a própria impressão é manual, né? Então ela fica falhada, às vezes dá errado, tem uma grande perda também, tem que fazer de novo. Mas ele tem essa coisa de realmente feito à mão, ele é costurado à mão, toda a capa é toda colada manualmente, a impressão é manual. Aqui no caso eu fiz impressão em 2 cores, então cada cor é uma impressão diferente. Então eu começo sempre por esse trabalho de imaginar uma ilustração para o texto, né? Ou para a capa, né? O que representa esse livro, né? Principalmente a capa é o que a primeira coisa que as pessoas vão ver, né? E muitas vezes o livro se vende pela capa. Exato, Né? acaba comprando ali, é como se fosse uma comida, tá bonita ali, a pessoa fica com vontade chama de... a pessoa, né? Então eu sempre começo lendo um pouco o texto, sabendo do que se trata, por que o escritor fez aquele livro, o que ele tinha em mente, qual assim o ar que ele quer passar, né? Para daí ver o ar que eu vou passar, né? Dar a minha impressão sobre aquilo tudo. Né? E tem esse trabalho que tem edição limitada, mas também vocês produzem em escala industrial, outros Sim, tipos a gente tem a nossa produção industrial, digamos, que é a linha de livros normais, digamos, né? E a gente tem esse trabalho artesanal, que é um projeto daí específico, que é uma coisa à parte, assim, que a gente leva paralelamente com a produção normal. A produção normal é muito mais corrida, tem prazos apertados, às vezes o lançamento já está marcado e a gente tem que terminar o livro para ir para a gráfica, para dar tempo de imprimir os livros, para divulgar. Então é uma coisa que é o dia a dia de uma editora, assim, normalmente, né? Esse projeto dos artesanais é uma coisa muito mais, digamos, informal, assim, que a gente faz. Eu faço muita coisa no meu ateliê, que fica na minha casa, né? Então, às vezes eu trabalho à noite, fora do horário comercial da editora, né? Então, é um trabalho, assim, muito mais de envolvimento artístico, assim, né? Meu, né? Porque eu realmente ponho a mão na massa. Eu faço as gravuras em madeira, então tem aquele trabalho de gravar a madeira e depois fazer a impressão manual. Então toda a questão de misturar as tintas, escolher a tinta que eu quero, o tom que eu quero. Então é uma coisa muito mais de envolvimento assim pessoal. Né? E você está feliz com a Muito, profissão, com o seu muito, trabalho? Aí eu também, como eu falei no começo, eu sempre tive essa coisa assim de não conseguir fazer uma coisa só, né? E aqui eu tenho essa possibilidade de me envolver com outras coisas. Eu me envolvo com o texto também, então alguns projetos eu trabalho como editor, faço revisão dos textos, converso com o escritor para discutir sobre o texto, para daí fazer a capa. Então tem livros que eu participo assim do projeto inteiro mesmo. Então como a gente tem a livraria, eu também me envolvo bastante no atendimento, de conversar com as pessoas, o que elas estão lendo, indicar livro. A gente tem o café também, então eu me envolvo com a parte do café, aprendi a fazer os cafés, a trabalhar essa parte de gastronomia, de cafés. Então, para mim, assim, é o que eu gosto mesmo, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não ficar só fazendo aquela coisa específica o tempo todo. Muito bem. E o que você indica então para quem está nos assistindo? Esse aqui é o último projeto que eu trabalhei, que eu fiz a capa, que é um autor mexicano, Juan José Arreola, que foi um projeto gráfico super interessante que eu fiz. Eu trabalhei aqui a impressão foi toda numa cor diferente, então o livro todo é nesse tom de roxo. Foi um trabalho bem legal, que foi a última publicação que a gente fez aqui. E o texto também é muito bom, é um autor pouco conhecido aqui no Brasil,
que a gente trouxe essa primeira obra e tem a intenção de trazer outras obras dele, né? E um outro projeto também que eu gostei muito de trabalhar foi esse aqui das latinhas, que o livro vem dentro da latinha, né? E toda a ilustração, toda a parte gráfica eu fiz. É uma coleção que também já teve em exposições, já teve algum reconhecimento, tanto nacional como internacional. Esse livro do Jules Verne, essa edição está numa exposição sobre o Jules Verne, que viaja pela Europa, que tem um museu lá na cidade dele. Então, é um reconhecimento legal, assim, do nosso trabalho, né? E um que eu indico também para leitura é O Cair da Noite, do Isaac Asimov, que também é uma capa que eu gostei muito de fazer, todo o projeto também gráfico dele. E é um texto muito legal, é um texto curto, né, um conto, que foi considerado o melhor conto de ficção científica de todos os tempos e que a gente conseguiu lançar aqui pela Arte e Letra. Opa, muito bem. Tá certo, então. Obrigada por participar aqui com a gente. Tem contato para quem quiser saber mais? Tem, eu estou sempre aqui na Arte e Letra, então quem quiser vir nos conhecer pessoalmente, né, a gente tem a livraria, tem o café e eu estou sempre aqui para falar com as pessoas. A gente fica na Alameda Presidente Toné, esquina com a Dom Pedro II, na Casa de Pedra. Alameda Presidente Toné 130. E quem quiser falar com a gente pode falar por e-mail ou pelo Facebook. A gente está... o nosso e-mail é o contato@arteletra.com.br e a gente está no Facebook também, a gente atende as pessoas por e-mail, aqui diretamente, por telefone, então... E fica o convite para todo mundo, né, para vir nos conhecer aqui na Arte e Letra, tomar um café com a gente, falar um pouco sobre livro e arte. Obrigada. E assim a gente encerra o Autores Paranaenses. Espero que essa nossa conversa tenha te inspirado. Obrigada pela companhia.